Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Então vamos finalizar aqui o nosso curso, né, essa apostila, vendo lentes esféricas. Bom, então as lentes, em relação às suas bordas, elas podem ser divididas em duas partes. As lentes de bordas finas, né, observe aqui, ó, bordas finas, que alguns autores simplesmente chamam de bordas delgadas, ou lentes de bordas grossas, lentes de bordas espessas, tá? Todas as lentes elas possuem nome, né? Côncavo, convexa, plano, convexa, convexo, côncavo, plano, côncavo. Ah, existe só essas quatro lentes aqui? Não, existem mais lentes, estou mostrando apenas algumas, tá? Bom, essas lentes elas terão um certo comportamento quando estão imersas no ar. Observe aqui essa lente de borda fina. Então, essa lente de borda fina, quando a luz entra nela, acontece um desvio, ou seja, acontece refração. Então, o princípio físico que está acontecendo que acontece nas lentes é a refração que nós vimos na aula passada, tá? Mas aqui observe que esse raio aqui vai acontecer a refração e esse feixe de luz vai até um ponto. Observe que o outro feixe de luz também vai ter o mesmo comportamento. Os dois feixes se encontram em um ponto só. Então essa lente de borda fina, ela se comporta como uma lente convergente. Por que uma lente convergente? Porque os raios luminosos, depois que passam na lente, vão para o mesmo ponto, tá? Já essa lente de borda grossa vai acontecer diferente. Quando o raio de luz entra dentro dela, acontece a refração e está saindo da lente, ela vai sair de maneira se espalhando, tá? Ou seja, isso daqui é uma lente divergente. Os raios luminosos, depois que emergem da lente, vai se espalhar, se divergem, tá? Então essa lente aqui de bordas finas, ela tem um comportamento convergente, porque os raios luminosos se juntam, e essa lente aqui de borda grossa, ela tem um comportamento divergente, porque os raios luminosos se espalham, se divergem, tá? Agora preste atenção, sempre isso vai acontecer, sempre essa lente de borda fina vai ter esse comportamento? Sempre essa lente de borda grossa vai ter esse comportamento? É uma pergunta, sim ou não? Não, nem sempre. Isso aqui só vai acontecer quando elas estão imersas em um meio que o índice de refração é menor do que o índice de refração dela, tá? Então observe aqui que essas lentes elas estão no ar. Então o índice de refração do ar é menor que o índice de refração da lente. Então sempre que isso acontecer, o índice de refração do ar é menor que o índice de refração da lente, toda lente de borda fina vai ter um comportamento convergente e toda lente de borda grossa vai ter um comportamento divergente. Se essa condição é satisfeita, o índice de refração do meio for menor que o índice de refração dela, tá? Normalmente essa lente aqui é feita de acrílico, feita de vidro, então o índice de refração dela é maior que o do ar, então vai ter esse comportamento aqui. Mas pode ser em um exercício, o exercício ele troca esse meio, coloca um meio diferente. E se essa lente estiver imersa em um meio que o índice de refração do meio for maior que o índice de refração da lente, aí o princípio delas se inverte. A lente de borda fina vai ter um comportamento divergente e a lente de borda grossa vai ter um comportamento convergente, tá? Então, se uma lente é convergente ou é divergente, vai depender dos índices de refração, tanto dela quanto do meio que ela está inserida, tá? Tá aqui, ó, uma tabelinha para a gente entender esse processo. Se o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio, esse primeiro princípio aqui é o que vai acontecer em 95% dos exercícios que vocês vão fazer do Enem e na apostila e nos concursos, tá? Normalmente essa lente vai estar imersa no ar. Se essa lente estiver imersa no ar, é essa a primeira condição. O índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Então as lentes de bordas finas terão um comportamento convergente e as lentes de bordas grossas terão um comportamento divergente. Agora, se eu troquei o meio ou essa lente foi feita de um material que o índice de refração é muito pequeno, ou seja,
o índice de refração da lente é menor que o índice de refração do meio, então muda o comportamento dos raios luminosos. Então essa lente de borda fina se torna divergente e essa lente de borda grossa se torna convergente. Tudo bem? Tranquilo? Bom, como que eu vou representar essa lente, né? Então, toda hora que você for fazer um exercício, for ter que desenhar uma lente, você vai ter que fazer essas lentes desse jeito aqui? Não precisa. Então, você só vai indicar para mim, só vai indicar no exercício se essa lente tem um comportamento divergente ou se tem um comportamento convergente. Como que você vai fazer isso? Observe aqui, ó, se você for desenhar essa seta aqui, ó, essa seta vai estar indicando que é uma lente convergente, tá? Então os raios de luz entram paralelo, atravessa a lente e unem em apenas um ponto, tá? Então fiz uma seta com essas duas pontas, eu vou entender que é uma lente convergente. Se eu fiz aqui essa representação aqui como fosse o final da seta, né? Então essa lente tem um comportamento divergente, ela espalha. Então, deu para entender? Sempre quando for desenhar uma lente, eu faço esse desenho aqui, ó, significa que é uma lente convergente. Fiz esse desenho aqui, significa que é uma lente divergente, tá? As lentes também vão ter os pontos que nós já estudamos anteriormente, os pontos de um espelho. Então, por exemplo, aqui é o vértice do espelho, tem a distância focal. Só esse A aqui a gente chama de ponto antiprincipal, tá? Que é muito semelhante àquele ponto de curvatura de um espelho. Tudo bem? Como que eu vou representar a imagem em uma lente? Vou usar os mesmos princípios que nós vimos lá para os espelhos, tanto os espelhos côncavos quanto os espelhos convexos. É a mesma coisa. Então tem que decorar os mesmos raios luminosos. Raio que entra paralelo sai em direção ao foco, né? Então aqui eu prolonguei em direção ao foco. Uma vez que nesse caso aqui a lente, a luz ultrapassa. Então raio que entra paralelo passa pelo foco. E aqui eu prolonguei o que? Na direção do foco. Raio que entra pelo vértice atravessa o vértice, tá? Então eu prolongo aqui esse raio refletido. A união do prolongamento é a formação da imagem. Observe que essa imagem aqui ela é feita pelo prolongamento, o que nós vamos classificar como virtual. Observe que a imagem também é maior, ou seja, ampliada, e direita que está na mesma orientação. Então, para representar a imagem em uma lente, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos lá para o espelho. Mas qual a propriedade do espelho? Espelho reflete luz. E lente? Lente deixa a luz passar, vai acontecer refração da luz, tá? Então no espelho acontece reflexão e na lente vai acontecer refração. As fórmulas que a gente tem que usar nas lentes para calcular distância focal, distância da imagem, é exatamente a equação de Gauss do espelho, tá? Agora, o que é a vergência de uma lente? A vergência é o inverso da distância focal, tá? Então, quando eu falo assim, calcule a vergência, basicamente calcular o inverso da distância focal. Então, qual a unidade de divergência? Vai ser o inverso da distância focal. Qual a unidade de distância focal no SI? Metro. Qual a unidade então de divergência do SI? Metro elevado a menos 1, tá? Ou 1 dividido por metro. Essa vai ser a unidade. Também a gente pode chamar de dioptria, tá? Então, dioptria é a vergência de uma lente. Quando alguém fala assim para você, eu uso óculos e meu óculos tem 2 graus. Na verdade, ele está te dando o valor da vergência. Então, na verdade, quando a pessoa fala que o óculos, ela tem um óculos e tem 2 graus, ela está falando que a vergência, a dioptria, é igual a 2. Tá? Então, dioptria igual a 2 é a vergência dessa lente. Tudo bem? A equação dos fabricantes de lente é exatamente essa vergência, mas eu posso fazer o quê? Eu posso fazer que essa vergência é 1 dividido por f, ou eu posso calcular essa vergência em função do índice de refração tanto da lente quanto do meio e do raio de curvatura dessa lente. Observe que essa lente tem 2 faces, tá? Então, raio 1 o raio da face 1 e raio 2 é o raio da face 2. Tudo bem? Então, eu posso usar para calcular a vergência dessa lente, 1 dividido por f, ou eu posso usar essa equação aqui, ó, que
que é conhecida como equação dos fabricantes de lentes, tá? Então eles vão usar o índice de refração do meio e da lente e o raio de curvatura de cada face. No exercício a gente acostuma não usar essa fórmula aqui, mas sim a de cima, tudo bem? Bom, no olho humano tem algumas partes que vão se comportar como uma lente, e aí surgir alguns defeitos da visão, tá? Observe aqui, né, que eu tenho um olho humano, o olho tem a pupila, essa parte aqui, né, pupila, e a íris. O que vai se comportar, e claro que tem outras partes aqui, mas o que interessa pra gente é a pupila, tá? Porque é essa pupila que vai se comportar como uma lente. Então a luz vai entrar dentro da pupila e essa pupila vai convergir a lente ou divergir a luz, desculpa, ela vai convergir a luz ou divergir a luz, tá? Então vamos lá. Se eu tenho um olho normal significa o quê? O raio de luz que saiu do objeto, ó, imagina aqui, eu tenho uma árvore, então o raio de luz saiu do objeto, entrou lá dentro da minha pupila, a minha pupila o quê? Fez o quê? Convergiu a luz. Para que um olho seja normal, eu preciso que a imagem se forme em cima dessa membrana aqui, ó. Essa membrana se chama retina. Tá? Então, um olho normal, a imagem de um objeto externo vai ser formada em cima da retina, de cabeça para baixo, exatamente como está aqui. Aí o teu cérebro vai lá e conserta a imagem, tá? Mas na tua retina, todos os objetos formados de cabeça para baixo. Então isso aqui seria um olho normal. O olho normal, a imagem vai se formar em cima dessa membrana, em cima da retina. Normalmente, quem tem algum problema de visão, isso não vai acontecer. Os problemas mais famosos são esses daqui, ó. O primeiro é a miopia. Então, o que é miopia? Miopia é um problema desse olho aqui quando a imagem ela vai se formar antes da retina. Então, observe que a imagem deveria se formar na retina. E isso não acontece. O que aconteceu? Essa tua pupila convergiu tanto a luz, tanto, que a imagem se formou antes. Tá? E aí, o que você vai fazer? Você tem um problema de visão, você tem problema de enxergar de longe. Tá? Então, normalmente, quem tem miopia tem problema de enxergar de longe. E aí você vai no oftalmologista e ele vai te colocar uma lente aqui. Pergunta, qual tipo de lente você vai ter que colocar? Nós vimos lá que as lentes elas podem ser convergentes ou divergentes. Lembrando que essa lente vai estar imersa no ar, tá? Então, que tipo de lente você vai ter que fazer? Raciocina comigo. Se você colocar uma lente convergente, o raio de luz vai convergir mais, mas vai formar bem antes. Então, o ideal é que você coloque uma lente divergente. Então, quando a luz passar aqui, ela espalha um pouco a luz, tá? Porque quando passar na tua pupila, a tua pupila vai convergir. E aí a imagem vai se formar em cima da tua retina. A vergência dessa lente, quem vai calcular vai ser o médico, vai ser o oftalmologista, tá? Para calcular qual é a vergência dessa lente. Mas qual o tipo de lente que você vai ter que usar? A lente que você vai ter que usar para corrigir a miopia vai ser uma lente divergente. Tudo bem? Já a hipermetropia é um problema da visão quando a luz se forma depois da tua retina. Então a tua pupila ela não consegue convergir muito, ela não consegue convergir a luz até chegar na tua retina. Ela converge pouco, então acaba passando e a imagem se forma depois da tua retina. Então, para corrigir esse problema de visão, você vai ter que usar uma lente convergente, tá? Então, uma lente convergente vai corrigir esse problema de hipermetropia. Tudo bem, gente? Então, vamos finalizar hoje por aqui, tá? Tchau, tchau para vocês. Boas férias. Valeu, gente.